E eu lembro que nós passávamos muita, mas não é necessidade. Passar necessidade é uma coisa. Nós passávamos fome. Fome de ficar 2, 3 dias sem se alimentar. Ao ponto de, quando já estávamos deitados ali com fome, com muita fome, quase que desmaiado, aí meu padrasto supria, chegava com alguma coisa, vendia alguma coisa e era a alegria era a alegria da casa. Era alegria. Aí a gente foi crescendo, minha mãe foi falando assim, é, pede na casa do vizinho 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá, 1 quilo de açúcar, um pouquinho de café. E todo dia a mesma coisa. A gente chegava na casa do pessoal para pedir, aí a gente escutava as pessoas falando assim, mas de novo? Não tinha emprego, né, irmãos? Não tinha emprego. As pessoas procuravam emprego, não tinha esse negócio de catalatinha que tem hoje. Foi a pior crise que o Brasil já viveu. Foi o governo, esse governo, que eu não vou citar o nome de novo, que eu já citei. Foi a pior crise. Foi uma crise que danificou o sistema emocional ao ponto das pessoas passarem fome, não é necessidade, passarem fome, fome mesmo. E eu lembro que quando criança eu falava assim, quando eu crescer, ninguém que estiver perto de mim vai passar fome. E não passa não, irmão. Ninguém que eu vou atender, ou ninguém que me peça um prato de comida, que eu não tire as últimas moedas que eu tiver, que eu dê para essa pessoa se alimentar. Minha mãe teve 2 filhos com meu pai e mais 3 filhos com meu padrasto. No último filho, o Leandro, ela chegou do hospital, porque pobre gosta de fazer filho. Ela chegou do hospital e meu padrasto pegou as crianças, outras crianças, e levou para casa da minha avó de consideração, Patrocínio é o nome dela, meu avô era Osmino, para que eles amenizassem, né, as coisas, e deixou minha mãe. E naquela noite marcou a minha história. Aquela noite marcou a minha história. Eu via minha mãe colocar meu irmão no seio para amamentar. Ela não tinha, nós não tínhamos o que comer. Nós não tínhamos a quem recorrer. Nós não tínhamos água em casa, nós não tínhamos luz em casa. O que tinha era uma horta que tinha umas couve, umas alface, e tinha um pé de limão. E eu lembro que minha mãe, ela foi lá ela foi lá no pé de alface, ela juntou umas folhas de alface, que alface eu achava mais gostosinho do que couve. E a gente estava se alimentando daquilo, de couve e alface. Eu sei que tinha sal e açúcar, porque eu tomei uma garapa de limão. Ela fez cortou bem bonitinho, porque mãe, por mais que a alimentação seja fraca, a mãe, ela dá um jeitinho de fazer bonitinho, né? E ela pegou e fez aquele prato de couve e colocou sal por cima.
adoçou uma garapa de açúcar com limão, espremeu uns limão em cima e falou comigo assim, come. E eu olhei para ela e falei assim, a senhora não vai comer? Ela falou, não, eu estou sem fome. E eu peguei e me alimentei daquilo e deitei e dormi, consegui dormir. E naquele dia eu falei mais do que nunca, eu jurei para mim mesmo, quando eu tiver um filho, que eu só tive um, um filho do sangue, mas muitos filhos da fé, que sentam na minha mesa toda hora que você chegar na minha casa. Você vai ver, senta na minha mesa, a primeira coisa que eu ofereço é alimento. Eu falo, meu filho, você já almoçou, você já tomou café? Porque eu estou em missão, irmãos. Eu estou em missão. E o pior episódio, a pior tristeza que a pessoa pode carregar na vida, o pior trauma que uma criança leva na vida, às vezes não é o sopapo que um pai dá numa mãe, na minha condição. É você guardar na sua cabeça que você um dia saiu com seus coleguinhas para brincar, de pique-esconde, de pular corda, de jogar futebol, e você escutou um coleguinha falando assim porque você perdeu o campeonato. Ele está chorando de fome. E era mesmo. Então, você que é pai e mãe de família, assuma o seu papel. Trabalhe dia e noite. Olha, eu deixo a minha família em casa. Comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Com 12 anos de idade, eu descobri que eu podia vender ferro velho, que eu podia catar latinha, vender ferro velho. Naquela época nem latinha não tinha, mas era ferro velho. E passavam os carros. Os carros passavam dizendo assim, compra-se lata velha, compra-se ferro velho. E eu descobri o dia que o carro passava e eu ia ali e juntava ali os ferros velhos, vendia para poder comprar o alimento. Chegava aquele dinheirinho, passava para a mãe e eu ficava alegre. Aí nós descemos no supermercado, aí comprava 1 quilo de arroz, comprava uma bexiga de mortadela. Nossa, era uma alegria, era muita alegria. Quando eu fazia aquele arroz e colocava aquela mortadela por cima. Você não sabe o que a gente passa, brasileiro, você não sabe. Brasileiro é um povo forte. Brasileiro é um povo que supera. Nós superamos. Porque assim como tem a minha história, tem a sua história. Eu sei que você também deve ter passado por traumas piores do que o meu. E eu estou contando esse episódio, que eu estou numa manhã de consagração. Estou muito sensível, porque estou indo para fora do Brasil. E nós estivemos ali numa comunidade fora do Brasil. E o irmão Valdemir estava comigo. Eu acho que ele não percebeu que ele estava passando mal. Mas na hora que eu vi o pastor falar assim, eu vou sortear cestas básicas para famílias. E quando eu olhei aquelas cestas básicas, irmão, veio na minha mente a minha infância. Veio muito forte, porque era um povoado de muita gente, muita criança.
E eles ficaram tão felizes que ia sortear a cesta básica. E eu olhei para a cesta básica e falei, cadê a cesta básica? Não era cesta básica, aquilo não pode ser considerado uma cesta básica. Eu não fui para a África ainda, desejo ir. Deus vai me dar condição, mas eu quero ter condição financeira de chegar à casa das pessoas e perguntar, você tem alimento na sua casa? E abençoar as pessoas. Então, eu quero aqui fazer mover esse vídeo, que esse vídeo chegue, que esse vídeo consiga chegar nesses grandes influenciadores digital que ostentam viagens, isso e aquilo mais. Por favor. Tem gente que precisa de coisa básica aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil. Eu recebi notícia de uma irmã que mora em Imperatriz, que ela disse, pastor, aqui a gente alimenta de manhã, à tarde e à noite com cuscuz. E quando eu olhei para aquela cesta básica, irmãos, tinha 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá e uma lata de óleo. Aquilo eu voltei no meu passado, eu volto no meu passado. Vocês me perdoem eu chorar, porque eu estou num momento de consagração, de muita intimidade, assim, de volta, de retorno, de reconciliação comigo mesmo, de saber que eu posso ser útil na vida das pessoas, não só através de uma rede social, porque aqui nessa rede social, cria muitos personagens, né? Deixa eu passar essa aplicação no telefone. Nessa rede social, cria muito personagem. Eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa. Eu sou um homem de Deus. Que ele cresça e eu diminua. Por favor, me ajudem a aumentar o número de seguidores nas minhas redes sociais. Por favor, compartilhe as minhas lives, os conteúdos que forem sendo postados. Por favor, compartilhem os conteúdos. É a forma que eu vou ter de chegar até essas vidas. Temos convite para ir para Guiné-Bissau, onde ali a Sasha, o pessoal lá, famosos foram. A gente não pode ir de mão abanando. Não se faz obra de Deus levando só a palavra. Tiago disse assim, se você tem fé, me mostra a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obra está morta em si mesmo. Logo após isso tudo, eu fiz um julgamento para mim mesmo. Eu falei assim, nunca, nenhum dos meus filhos e ninguém que estiver perto de mim que gritar, eu estou sentindo necessidade ou fome de comer, não vai comer. Porque a fome é negra. Eu estou falando negro não no sentido de desmerecer a minha cor. Eu estou falando negro no desfavorecimento, em saber que o Brasil é uma nação tão rica, com distribuições tão erradas, onde existem gente que são arquimilionários e existem pessoas que são miseravelmente pobres. Isso tem que mudar. Onde existem pastores que fretam e que têm até jatinhos para chegar de um lugar para o outro. Onde existem artistas gospel que nem podia ser chamado de artista, deveriam ser chamados de levitas, que têm condição de ajudar. Aí você fala assim, mas eu estou ajudando a ONG fulano de tal.
Primeira coisa que eu fiz quando apareceu essa mazela na sociedade, essa confusão que teve há 2 anos atrás, é escrever nas minhas páginas sociais. Se você sentir que você vai dormir com a sua barriga vazia, o meu endereço é tal, tal, tal. Vem aqui, pelo menos um prato de comida eu tenho para te dar. Então, vamos fazer a obra de Deus. Eu vou para Bolívia, irmãos. Vou para Bolívia sozinho, vou atender o Jimmy. Mas eu sei que eu não vou só atender o Jimmy, porque o coração missionário, ele é um coração grande. Ele é um coração sofredor. O cristianismo não é uma brincadeira. O cristianismo é uma renúncia, é você renunciar à sua própria vida. O cristianismo não é você ter aplausos, criar uma mão. Não, o cristianismo é você ser reconhecido pela luz de Deus que há na sua vida. Esse é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é você poder não ter vergonha de dizer eu sou servo de Deus e ter o reconhecimento das pessoas, as pessoas olharem e dizer assim, verdadeiramente esse homem é um homem de Deus, verdadeiramente essa pessoa é uma pessoa de Deus. Isso é o cristianismo. É o que reflete a imagem do Senhor, é o cristianismo. Amém? E eu estou muito contente mesmo de estar aqui na presença de Deus, juntamente com você. Falando, glorificando, nessa consagração desse dia, onde Deus, ele já tocou o nosso coração, já tocou a nossa alma, já tocou a nossa vida, para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Então é isso, irmãos. Essa live de consagração nós vamos entregar agora para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bom dia. Nós vamos entregar essa consagração, esse clamor, essa busca. Você aí da sua casa, eu daqui. E depois você vai compartilhar essa live. Compartilha a live, viu? Estou aqui no Brasil. Sairei agora para comprar minha passagem. Está tudo bem? Está tudo certo para a minha ida para a Bolívia? Mande-me notícia, ligue-me. Fica mais fácil de conversarmos. Deus abençoe. Nós já vamos já orar, viu? Estou aqui em Brasil, vou sair agora a comprar meu boleto. Está bem para mim em Conces, Bolívia. Mande-me notícia. Háblame, é mais fácil hablarmos, Deus los bendiga. Então é isso, meus amados irmãos. Crendo em Cristo que Jesus, ele já colocou na minha e na sua vida as suas mãos abençoadoras, já deu a nós a grande vitória, e que o Santo Espírito de Deus venha abençoar não só a minha vida, mas a sua vida. Essa manhã de consagração foi feita essa live, esse conteúdo de consagração. Eu senti de fazer essa live e contar o testemunho e dizer a você, esteja sempre na presença de Deus, acolha as pessoas, nunca desfaça de ninguém, viu? Vamos orar.
Bondoso e eterno Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui agora, nesse momento, em santa consagração a Ti, meu Pai, queremos entregar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, que estão participando, Senhor, desta live. Que o Espírito de Deus venha, ó Deus querido, abençoar, ó meu Deus, aqueles que estão no campo, aqueles que estão na cidade, aqueles que estão, meu Deus, nesse momento necessitados, meu Pai, de um milagre, verdadeiramente de um milagre, meu Deus. Que chegue a bênção do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, aí na casa do teu servo, da tua serva, meu Pai. Que as mãos de Deus, ela venha, Senhor, estar sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome para a glória de Deus. Amém. Enfim, nós crescemos então, crescemos debaixo de muita luta. Daqui a pouco cada um foi procurando a sua ocupação. Eu sempre fui considerado uma pessoa evangélica e sou uma pessoa evangélica. Comecei a fazer as minhas agendas aos 13, 14 anos de pregação, viajar pelo Brasil, pelo mundo, Fortaleza, Curitiba, Ceará, ali no Ceará, Salvador, Rio de Janeiro, boa parte do Brasil. Eu era conhecido como o menino levita, né? Com 12 anos de idade, o Espírito de Deus me deu um arrebatamento de espírito, não, um arrebatamento mesmo. Meu coração ele parou de bater, eu fiquei 12 horas intacto, sem respirar, sem me movimentar. Nós tínhamos uma irmã ali chamada irmã Angelina. A minha mãe ficou muito atribulada e nós frequentávamos uma igreja chamada Igreja Pentecostal Deus e Amor. E a irmã falou assim: se tranquiliza, ele não está morto não, ele está arrebatado. E nesse arrebatamento Deus me mostrou muita coisa que é muito impactante até o dia de hoje e que eu posso falar partes porque foi proibido por Deus. Logo após esse arrebatamento, nós começamos a fazer a agenda. As agendas eram com os cantores, os melhores cantores que tinham na época, entre eles Jair Pires. E as pessoas iam para ver o cantor mirim cantando, mirim não, que já tinha 13, 14 anos, e contar o testemunho do arrebatamento. E eu quero te dizer que os céus, aonde nós vamos residir, aonde nós vamos morar, nada se compara. Primeiro, a paz que você tem. Quando o personagem que veio me buscar para o arrebatamento, ele chegou à porta de minha casa, era 6, 7 horas da manhã, eu estava me arrumando para ir para a escola. Eu estudava na escola municipal Augusto Pugnalone, ali em Itaipava. A minha professora era a professora Madalena, a melhor professora que eu tive até hoje. Elas ensinavam as 4 disciplinas, né? Matemática, português, história e ciência. E dentro desse arrebatamento, eu vi quando o personagem chegou, eu achava ser uma pessoa, porque quando se apresentou como uma pessoa. E essa pessoa chegou à porta da minha casa, da casa onde nós morávamos, casa de campo, né? Tinha a porta da sala e a porta da cozinha, no qual eu saía. E na hora que eu abri a porta de mochila, eu estava com a mochila nas costas para ir para a escola, esse personagem ele se achegou, e no que ele se achegou, foi algo assim sobrenatural, porque o personagem ele passou por dentro de mim. Era uma pessoa mais ou menos da minha estatura na época, com face de criança, e eu olhava para a face de criança
E na mesma hora que fazia a face de criança, fazia várias faces, viravam várias faces. E era o anjo de Deus, era o anjo do Senhor. E essas várias faces que viravam, e foi me assustando, e foi abrindo a minha curiosidade. E eu tentava voltar para trás e fechar a porta, trancar a porta, que eu fiquei com medo. No que eu fui para fechar a porta, que eu fiquei com medo, essa pessoa entrou e passou por dentro de mim. No que ela passou por dentro de mim, bufo. Ali mesmo onde eu estava, eu caí na porta da sala. Eu fiquei caído na porta da sala. E não sei quanto tempo que eu fiquei caído na porta na cozinha, desculpa, da cozinha. E eu já vi, assim, o mundo espiritual. Eu vi o mundo espiritual por quê? Porque o meu corpo tinha o meu corpo, era uma sensação de você olhar para o seu corpo e você ver o seu corpo transladando do seu corpo. O seu corpo sai do seu corpo. E aí eu não conseguia mais ver quem estava comigo. Eu só ouvia a voz que dizia: não temas. O que você vai ver, por um tempo você vai contar, e por outro você vai se calar. Eu vou contar em pedaços o que eu vi. O mundo espiritual, não existe no mundo espiritual, quem é arrebatado em espírito sabe, não existe matéria, não se materializa as coisas, não se materializa as coisas. E o mundo espiritual é algo tão espetacular, tão forte, que quando nesse arrebatamento de espírito, que o personagem, o anjo, passa por dentro de mim, que eu caio, que foi assim, irmã Célia. Eu estava abrindo a porta, no que eu abro a porta, eu vejo a pessoa, e eu imaginei que era uma pessoa, e com face de criança, eu só conseguia contemplar a face, e a face mudava, ficava mudando a face, como se fosse um filme de ficção. E, de repente, dentro dessa visão, dessa revelação, desse arrebatamento, porque foi um arrebatamento de espírito, de corpo e alma, porque o meu coração parou de bater, não sentiam pulsação dos meus pulsos. Eu fiquei dentre as 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem respirar, sem coração bater, e foi a maior e a melhor experiência que eu já senti em toda a minha vida, porque é uma sensação não tem palavra, é inefável. E quando esse personagem que eu ia fechando a porta, esse personagem entrou dentro de mim, bufo, eu caí. Eu caí ali onde eu estava. Eu caí porque a glória de Deus, ela é mais forte que você. Ninguém suporta a glória de Deus. E quando eu caí, eu comecei a olhar, eu olhava o meu corpo e olhava o meu corpo. Eu estava no meu corpo, olhando para o meu corpo caído no chão e o meu corpo em vida. E eu, olhando para o meu corpo e para o meu corpo, eu fiquei super equivocado mesmo, assim, pensando: o que está acontecendo? Será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? E a mãe já tinha saído para trabalhar, depois que telefonaram para ela, que ela estava trabalhando num hotel ali em Quitandinha, na época. Quitandinha... Não, ela estava trabalhando num hotel chamado Madame Machado. E foi muito forte. Aí eu comecei só a ouvir a voz. A voz falava, voz de gente grande, voz de criança. E dizia: não temas, eu vou te mostrar algo espiritual que por um tempo tu vai contar e por outro tempo tu não vai contar. Eu não vou te dizer que existe um lugar
que denomina-se inferno, mas existe um lugar de tormento, um tormento terrível, aonde você escuta gemidos e gritos desesperadores. A negritude daquele lugar, a escuridão daquele lugar é tão forte que você não sente, só escuta. E o pouco que você sente é como se pessoas desesperadas segurassem em você, querendo te puxar para o mesmo lugar ou querendo que você puxe ela para fora dali. E quando passando por esse ambiente, por esse lugar, eu escutava a voz de quem estava comigo, me dizia: não se sensibilize. Eu lembro como se fosse hoje, dizia: não se sensibilize, não se sensibilize. Porque acho que se eu me sensibilizasse, eu poderia ter ficado ali. E era um lugar aonde você só escuta choro, gemido, ranger de dente, som de música muito alta, tormentos na sua audição, é muito forte o tormento. E risadas, essas risadas que os ocultistas, quando recebem as suas entidades, eles escutam, eu escutava essas risadas, e quando essas risadas eram dadas, as pessoas se desesperavam mais ainda, porque elas estavam num lugar ermo, escuro, e eu acredito que elas também não enxergavam onde elas estavam sendo atormentadas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E foram... É como se você não consegue calcular o tempo, porque dentro do relógio de Deus não existe cronometragem. Para alguns eu posso ter ficado 12 horas, para Deus eu posso ter ficado não sei quanto tempo arrebatado. E dentro desse arrebatamento, que foi muito forte, e eu estou contando aqui nessa live, quero que você compartilhe depois, nós conseguimos, não me pergunta como que foi, se você viu estrada, se você viu flores, é coisa inexplicável. São partes que vêm na sua mente, não é tudo que vem na sua mente. Eu sei que depois que passou tudo isso, nós chegamos diante de um grande portal. Era um caminho que se estreitava a cada dia, a cada momento, a cada instante, ele ia se estreitando. E quando nós chegamos, haviam muros que cercavam aquele lugar, muros gigantescos que cercavam aquele lugar. E parecia que haviam várias portas naquele muro. Naquele muro haviam várias portas, várias entradas, mas apenas uma entrada principal. E a corte que estava, ela ficava intacta o tempo inteiro, sem expressão alguma, sem movimentação facial, sem audição, não conseguia. E eu conversava com a pessoa, com um personagem que estava do meu lado, que eu chamo Anjo, que eu não via mais. Será que eu posso ouvir a voz dele? Será que eu posso conversar com eles? E a palavra era: mantenha-se calado. Todo o tempo, mantenha-se calado. O silêncio é a forma em que Deus responde. O silêncio é a resposta que Deus responde às nossas orações. Hoje eu entendo por que falava mantenha-se calado.
Porque quando você está numa luta muito grande, que você diz assim, eu estou sozinho, eu estou em silêncio, Deus está em silêncio. É porque tudo em Deus é muito silencioso. Tudo em Deus é muito silencioso. Parece que leva muito tempo, mas não é, porque é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele. E só quem vive experiências como essa, só quem vive experiências espiritual, que é uma pessoa que realmente consegue sentir como Deus trabalha no silêncio. Às vezes você está desesperado e Deus está trabalhando. Às vezes você está afoito, querendo que as coisas aconteçam. Não é o tempo vai ser o tempo certo, onde Deus vai falar assim, não, verdadeiramente, meu servo, minha serva está transformado. E, e foi tão forte, tão forte. Eu ouvia, eu falava assim, silêncio, porque eu queria conversar. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito conversada, eu falo o tempo inteiro. Eu não consigo ficar calado, tem imperativismo. E vocês não sabem como é o céu, irmãos. Vocês não têm noção a atmosfera que é a presença de Deus. Quem conhece os céus, quem conhece Deus, nunca o abandonaria. Jamais o abandonará. Nem que queira. Nem que queira. E quando a gente estava diante daquele portal, eu não vou contar tudo porque eu não posso. Não existia senha para entrar como existe aqui. Não existia senha para entrar como existia aqui. Não existia. Porque ele já nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe as reais intenções do nosso coração. Ele sabe as reais intenções do nosso coração. E eu fico triste porque tem muita gente usando o espírito do engano nesses finais de tempo, e tem muita gente enganada, achando que está indo para o céu, está indo para o mundo da perdição. Evangelhos que só pregam supostas riquezas e prosperidade. Meu amigo, minha amiga, eu vou tentar passar por essa fase para terminar de falar um pouco desse testemunho, desse arrebatamento. Mas toda vez que eu começo, até nas igrejas onde eu ia contar, eu não conseguia terminar, porque a gente tem muita saudade de estar na glória. Esse mundo não presta. As pessoas, elas não são verdadeiras, elas são falsas. Existem amigos, existem, mas a maioria são pessoas que só estão com você quando você está por cima. E na glória não. Na glória existe uma palavra que se chama igualdade. Todos são iguais. Não existe médios, grandes e nem pequenos. Todos são iguais na glória. Ao ponto de você não ver quem está do seu lado. Ao ponto do silêncio ser a resposta. E quando eu adentrei,
Porque tem gente que diz assim, tinha que ter a senha. Eu vi testemunho de gente que foi arrebatada e diz assim, tinha que ter a senha para entrar. Comigo não teve que ter senha, não. Eu sentia como se o amor de Deus entrasse e passasse por dentro e voltasse, passasse, voltasse, e se visse. Quando você vai no mar, na praia, você não sente as ondas vão, te levam, te trazem, vão, te levam, te trazem. Naturalmente, eu senti essas idas e vindas. Ao entrar, ao adentrar os portais, era uma glória que ia, que vinha, que passava, que subia, que descia, que você não precisava pisar no chão. Você via o chão, você via as coisas e você pensava, e eu pensava, eu nunca vi isso na Terra. Eu nunca vi isso na Terra. É inexplicável, objetos nunca vistos. Quando os anjos passeiam na terra, quando os anjos andam pela terra, as pessoas pensam que são discos voadores. As pessoas pensam que são objetos que vêm de outro planeta. As pessoas pensam que são ETs. E os anjos andam no meio de nós. E a gente às vezes não vê que tem anjos do nosso lado, no meio de nós, personificados assim. Eles se personificam. E a gente não vê. Porque o ser humano tem essa necessidade de querer ver. E quando eu entrei ali, a primeira coisa que eu perdi foi a necessidade de ver. Eu não queria ver mais. Eu não precisava ver mais. Eu queria só sentir aquela atmosfera, sentir aquela presença. Nesse arrebatamento foi muito forte. Eu tinha 12 anos de idade, irmãos. Foi e é a experiência mais marcante da minha vida. Se eu pudesse contar para vocês tudo. Primeiro que eu não consigo. Eu vou sentir saudades de lá. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa ter, você precisa sentir. Era o que eu ouvia da voz do anjo, que dizia: você não precisa ter. Você precisa ser. Você não precisa ver. Você precisa crer. Eu quero crer, Senhor. Eu quero ver. Somente que essa pessoa que assistir esse vídeo, ela apenas sinta e ela não veja, ela creia, para que se materialize o que Ele quer, o que ela quer aqui, Senhor. De repente eu ouvi uma grande voz que dizia: preparados e despreparados. E eu sei que era em vários idiomas, porque eu entendi no português.
Mas existiam outras pessoas que eu não conseguia ver que estavam vivendo a mesma experiência. E gritava: preparados e despreparados. E eu me senti preparado. De repente, meus olhos espirituais foram abertos. E eu parei de sentir e comecei a ver. E eu começava a ver coisas que eu nunca vi aqui no... Coisas que eu nunca vi na Terra. Os seres, eles se transportavam e eles se comunicavam com os olhares. E eles olhavam para o meu olhar e se comunicavam com a minha mente telepaticamente. E os seres se transportavam. Eles se transportavam sem asa. Eu não via asa. E eles iam e vinham agitadamente. Ninguém ficava parado naquele ambiente. E ouviam-se sons e sons. Alguns que eu me lembro era Hosana, glórias na altura, Hosana, glórias na altura. Um que eu guardei até hoje que guardo era Kadosh, 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 santo, 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 holy, holy, holy. Em outros idiomas que eu nunca ouvi falar. Eram vários idiomas ao mesmo tempo, glorificando e muita exaltação, e muito louvor, e muita glória, e muita virtude, e muita alimentação que não era comida. Vocês não vão entender. Alimentação que não era comida. E eu ia sendo transportado e vendo a glória, coisas que eu não posso contar e não vou contar. Não posso. Primeiro, porque Deus me proibiu de contar. E segundo, porque eu não tenho condição de contar. Não tenho mais condição de contar. Porque é perigoso eu voltar para lá. Havia, para encerrar, havia um trono. Um trono num alto, bem lá no alto. Era um alto, era sublime o trono. E era um trono cercado de glória. Nós aqui na terra chamamos de labaredas de fogo. E era cercado de glória, muita glória. E nesse trono que cercava de glória, havia seres como Isaías 50, Isaías 6. E esses seres, eles eram seres que ao mesmo tempo que te dava temor, trazia amor, era um contraste. E eles diziam palavras que eu não entendia. Pela Bíblia, eu acredito que era a glorificação de santo, santo, santo. E eles falavam no idioma não falado aqui na terra. E eles diziam essas palavras repetitivamente 3 vezes. E eu olhava para o alto e sublime trono. Você já olhou para o sol? E você ficou olhando para o sol, olhando para o sol, olhando para o sol, e de repente você tenta olhar para o sol e não consegue mais, as suas vistas ficam... As suas vistas são tomadas de que você não consegue mais enxergar, e você quer enxergar o que está por trás daquilo ali, você não consegue ver. E você não consegue contemplar mais. E você deseja ficar ali, mas você não consegue, não pode ficar.
Aleluia. Aleluia. Nunca troque a presença de Deus por nada. Nunca troque a presença de Deus por nada nessa terra, nem nesse mundo. Nem por homem, nem por mulher, nem por amores, nem por nada. É mais forte, é mais intenso, é mais poderoso, é mais forte. E eu olhava e eu insistia muito. Porque eu queria contemplar, eu queria ver. E quando eu olhei, eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado, que eu não via. Eu quero contemplar, eu quero ver. Quem está sentado nunca, ninguém, jamais verá a Deus. Foi o que eu contei. E eu fiquei agitado. Eu fiquei muito agitado porque eu queria ir me aproximando do trono. Havia um trono do lado do trono, um contraste que descia uma água pura e cristalina. Pura e cristalina. E dizia assim: lave as suas vestes nessas águas. E eu me aproximei. No que eu me aproximei, eu escutei uma voz como de um trovão muito forte. E dizia assim: não! E foi automático. Uf, eu acordei. Já acordei, todo mundo preocupado. E os irmãos orando. Os irmãos orando e falando. Ele estava arrebatado. E outros falavam, você era morto. E depois de um ou 2 dias que eu fui conseguir contar o que tinha acontecido comigo. Guarda esse testemunho para você. Guarda no teu coração. O que tiver de ser, será. Se você puder compartilhar essa live, para a glória de Deus, compartilhe. Eu vou entregar agora a minha consagração. Muito grato a Deus, porque senti muita presença de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. A todos que estão agora reclamando que estão enfermos, que estão precisando de cura, que estão precisando de um milagre, meu Pai. Cura ele, cura ela, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Confirmas muitas bênçãos, confirmas muitos milagres de Deus, meu Pai. Eu quero muito pedir ao Senhor que ajude. Em nome de Jesus, a irmã Célia Trento, meu Deus, abençoa a tua filha. Nosso irmão Marcelo Damião. Nosso irmão Rafael Gomes, meu pai Roberto Elias. Senhor Edna Bispo. Senhor, abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, a irmã Maria Jovina Neuza, oração pela cura do braço dela e da Vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu pedir para você um favor. Vai ser postado agora, daqui a pouco,
e todos os dias conteúdo no meu canal. O meu canal está muito fraco. Você precisa me ajudar a aumentar o número de inscritos. Como é que você vai fazer? Você vai compartilhar a live e compartilhar os conteúdos e pedir a pessoa assim, se inscreve nesse canal do Pastor Paulo, todo dia tem culto, tem oração. Aí você vai estar me ajudando, porque senão o canal vai sair fora do ar, entendeu? E está sendo uma bênção falar com os irmãos. Então, me ajudem, deixe o like, compartilhe no Facebook, você pode compartilhar no Message. Você pode fazer o seguinte também na sua casa, colocar e escutando, não pula os comerciais, tem os comerciais, não pula os comerciais não, porque esses comerciais é que vai trazer a remuneração para poder a gente fazer a obra de Deus. Você que quiser também ajudar, hoje eu estou indo comprar passagem, a gente está escasso de dinheiro, está com pouquíssimo dinheiro mesmo, morrendo de medo, porque o irmão que vai encontrar comigo, agora me mandou uma mensagem dizendo que teve um problema lá, ele ia mandar mais um dinheiro para mim poder ir, a gente vai por terra, né? E precisa muito. Então eu vou colocar aqui o Pix, ó, Pix, se você quiser ajudar e puder, 079-281-39790, ajuda mesmo. Amanhã é a consagração dos dizimistas, ofertantes e contribuintes. Todo o dinheiro que você investe na obra de Deus, você pode ter certeza que não vai faltar para você, e principalmente para uma obra missionária como essa. Viu? Fique na paz de Deus. Marcelo Damião, nossa irmã Célia Trento, nosso irmão Rafael, Deus abençoe, viu? Que o Pai das luzes, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e consolação de seu Santo Espírito esteja com todos vós, não só hoje, mas até o dia da eternidade. Todos digam amém. À noite nós estamos aqui, né, irmão? Faz isso agora, compartilhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Viu? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas e pede eles para assistir o vídeo do início ao fim e deixar o like e compartilhar também. Deus abençoe.